Olá, sejam bem-vindos agora à nossa terceira aula e agora sim a gente vai começar a personalizar o nosso chat GPT, legal? Então vamos lá, já estou dentro do próprio sistema do chat GPT, né? E eu vou entrar justamente agora aqui, ó, cantinho direito, lá onde é que aparece a letrinha do nome de vocês ou então a imagem de vocês, canto direito superior na tela de vocês, vou clicar. Tem duas formas, eu posso ir através das configurações, que vai aparecer todas aquelas opções, ou personalizar o ChatGPT. Justamente você botar o ChatGPT com a sua carinha, com o seu jeitinho, tá bom? Vou entrar em configurações justamente para mostrar para vocês, mas depois, se porventura, se vocês quiserem já ir direto para a personalização do ChatGPT, é só clicar nesse botãozinho que vai direto para a função que a gente vai fazer agora, tá bom? Bom, configurações, se clicar lá naquele ícone, vai aparecer direto aqui, ó, personalização, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, justamente, vai fazer as instruções personalizadas. Como eu quero que o chat GPT se comporte, como é que vai ser a característica dele, como é que vai ser o tom da resposta, como é que ele vai pensar, qual é o tipo de assunto que me interessa. Então, eu vou personalizar o meu chat GPT, legal? Então, isso é importantíssimo, porque as respostas podem ser excelentes ou respostas medíocres ou medianas, se você não souber fazer, ou se porventura não fizer, né, essa personalização que aqui aparece para a gente, tá bom? Então aqui muita gente não conhece e aqui é o grande segredo justamente de você conseguir boas respostas ou respostas que talvez não sejam aquilo que vocês estejam esperando, tá bom? Então clique em ativar. O nome do nosso chat GPT, vou colocar um nome bem diferente, nome acho que vocês nunca viram em lugar nenhum. VIP Expert, né? Então, VIP Expert, tá lá o nosso nomezinho no chat GPT. Bom, a função, eu vou escolher uma função também que me é muito querida, que é a função de perito contábil, né? O perito contador. Então, perito contábil, que você faz, sou perito contábil, sou perito contador. Características, aí a gente vai agora lá, seguindo aqui o nosso e-book, né? De configuração, e tem aquele quadradinho de o que você faz, quais são as características. Características, eu montei para vocês perceberam já, uma tabelinha de sugestão de personas, sugestões de características. Ali são sugestões, tá? Aquilo não as características, os adjetivos estão colocados ali não são fechados, é só ilustrativos. Coloquei para vocês terem uma ideia e vocês devem sim ir adaptando de acordo com as características de vocês em função do que vocês desejam como resposta e principalmente até em função da persona de vocês. Pensa o seguinte, eu estou configurando o ChatGPT com a minha personalidade, então a resposta vai ser do meu jeito, da minha forma de escrever, da minha forma de pensar. Isso é a personalização do ChatGPT, legal? Mas para poder adiantar e para fins didáticos, vou usar exatamente a tabela que eu coloquei para vocês, tá? Então lá, salvo engano, acho que é a penúltima linha, perito contábil, primeira coluna depois de perito contábil, agora aquela coluna aparecendo lá para a gente lá, abordagem personalizada. Como é que vai ser a abordagem? O que eu faço? Uma abordagem personalizada, eu busco analisar de forma minuciosa os registros financeiros, exatamente está ali, né? Vou pegar e vou colocar aqui para vocês. Olha lá. Opa, perdão. Tá aqui. Isso. Agora vai. Copiando a tabelinha e colocando para vocês aqui, ó. Em abordagem personalizada, eu busco analisar, fazer análise minuciosa de registros financeiros para detectar irregularidades financeiras. E vou botar também financeiros e contábeis, né? Para ser mais. Tá vendo só? Já estou alterando o que eu escrevi como exemplo para vocês, já estou já colocando aqui. Detectar irregularidades ou indícios de fraudes. Interatividade. Perguntas sobre rastreamento de transações, avaliação de balanços, avaliação de demonstrações contábeis. Tá vendo? A gente à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai tendo um outro olhar e vai aprimorando, né? Contábeis. Essa já coloquei indício de fraude em cima, né? Contábeis. E outros relatórios
oficiais. Pronto. Legal? Então, essa forma de interatividade, transações, avaliação de documentações contábeis e outros relatórios oficiais. Então, já disse o que é característico o ChatGPT deve ter. Legal? Shelf, mas apresenta outras características. Exatamente. Por isso que a gente vai descer aqui agora as outras características que ele apresenta e justamente eu vou escolher. Eu não coloquei na tabelinha de vocês porque aqui tem uma série de opções e quero que vocês escolham as opções que de repente melhor atende a vocês. E se clicar aqui já vem automaticamente direto a frase pronta. Como assim, Shelf? Quer ver? Eu vou escolher como perito, eu sou cético. Se eu clicar aqui, ó, adote uma abordagem cética e questionadora. Legal, né? Bem característica de perito. Vou adotar mais uma característica, quer ver? Profissional. Adote uma característica profissional. Use tom formal e profissional. Tá vendo? Fica mais fácil. Então, aqui, meio que ele já está pré-configurado, já com umas palavrinhas-chave. Eu vou clicando e já vai ajudando a gente já a mostrar para o ChatGPT como é que eu quero, que ele vai trazer para a gente a resposta. Eu quero mais uma outra característica também. Eu quero que seja corporativo, né? Responda com jargões corporativos, né? Linguagem empresariais. Então, tranquilo, ótimo, pragmática, ser prático, bom, enfim. Aí você vai pegando e vai colocando as características. Tá? Então aqui, pode colocar mais coisa? Pode colocar bem mais coisa, não se restrinja somente a isso não, tá? Pode colocar mais coisa, mas aqui só coloquei essa aqui para a gente poder testar e ver realmente como é que muda bastante já a nossa pergunta. Será que muda? Vamos ver, vamos ver. Então, características que a GPT deve ter, né? Tom formal, casual, opiniões fortes. Algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você? Bom, aqui é aquele mundo sem limite. Você pode escrever o que você quiser. Aqui ele já dá algumas opções. Já. Sou vegetariano, estou tentando aprender francês. Ou seja, dá algo mais aberto. Mas como o nosso caso aqui é voltado para perícia, então como sugestão também que eu dei para vocês aquela tabelinha, eu vou usar também aquela tabelinha como referencial para mostrar para vocês como é que ele vai se sair com essas características que eu vou colocar aqui. Então, eu estou pegando as características lá, né, de algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre a gente, sobre você, e eu vou colocar exatamente aqui lá do perito contábil, tá? Copiei na tabelinha exatamente isso daqui que estava na tabelinha, interesses, especializações, né, valuation da empresa, que legal. Valuation vou colocar também aqui, empresas e apuração de haveres. Ó, tá vendo? Já evoluindo, hein? Já vou atualizar a nossa tabelinha também. Estilo de comunicação, detalhista, formal, objetivo com o ChatGPT, identificar fraudes e erros demonstrativos contábeis, né? Laudos periciais contábeis, tá bom, posso botar financeiros também, né? Então, olha, eu estou evoluindo aqui à medida que a gente vai escrevendo, vai pensando, vai sempre querendo botar mais uma característica. Porque com isso vai reforçando a ideia que você quer e a resposta fica mais precisa ainda, né? Norma de auditoria forense, não, auditoria forense não é, aqui no caso seria perícia, né? Normas de perícia. Normas de perícia. Perícia contábil. Opa. Contábil. Ok? Normas de perícia contábil, normas brasileiras. Norma brasileira de contabilidade, botar normas brasileiras para ficar mais restrito o nosso. Sei lá, né, já botou perícia. Norma brasileira de perícia contábil. Pronto. Shelf, norma brasileira de contabilidade, norma brasileira de contabilidade, a NBC TP 1, a NBC PP 1, eu sei, mas só para ficar aqui para o chat GPT entender o que a gente está falando com ele, tá? Fica tranquilo. Frustrações e desafios, falta de profundidade nas análises, respostas que não consideram evidências documentais e. Opa! E. Respostas sem. Lacônicas, né? Muito aberta. Aquela resposta que não diz nada com nada. Então, estou aprimorando já, hein? Ferramentas preferidas, software de análise contábil, banco de dados financeiro, plano de investigação e fraude. Bom, então aqui já, basicamente, já falei bastante coisa e cada vez que eu lembrar de alguma coisa que eu quiser aprimorar, eu posso voltar aqui e configurar, não tem problema nenhum não, tá? Então, já coloquei, disse quem eu sou,
disse o que eu faço, disse as características, outras características seriam interessantes que ele conhecesse sobre mim. Aqui tem a opção avançado, a gente sempre deixa a parte de busca na web, aqui deu i, que é justamente para gerar imagem, aqui é a parte de codificação do Python aparecer, a mais avançada, mas não é o caso nosso, e a lousa para poder fazer algum texto e código que queira escrever, mas não é o nosso caso, tá? Habilitar para os novos chats, então todos os novos chats agora vão começar a aparecer já com essa personalização, e o mais importante de tudo agora, não saiam antes de salvar. Então depois de fazer isso tudo, lembra lá? Coloquei como destaque lá na configuração de vocês, a gente vai apertar em salvar. Legal? Ótimo, maravilha. Memória a gente vai ativar agora também, porque quando a gente começar a interagir com ele, a gente vai fazer umas perguntas, né? Tipo umas perguntas marcadoras, que eu vou querer que ele fique guardado na memória dele também, para ele saber que a gente é um profissional da perícia. Então, agora acabou a personalização do ChatGPT. Legal? Vamos ver se melhorou um pouco o nível de resposta que ele apresenta para a gente? Bom, lembra que a gente perguntou lá para a Sol, um áudio que a gente falou com ela pelo microfone? Então, gostaria de ter... que eu perguntei para ela aqui quando eu falei de perícia. O que foi? Aqui... Aqui. Fale sobre a perícia. Isso aqui foi nesse chat, tá? Eu não vou querer usar o mesmo chat para mostrar para vocês que é um chat novo, com a configuração nova que a gente fez. Como é que eu faço isso? Quadradinho, lápis. Novo chat. Exatamente isso. Vamos ver agora o que vai dar? Fale sobre perícia. Depois que a gente fez agora a nossa configuração da persona. Bora, rapaz. É interessante o seguinte aqui, ó, aqui ele já começa a fazer interagir com a gente, olha que legal, né? Ele já começou a fazer uma pergunta. Você quer saber sobre alguma área específica da perícia? Uma outra dica que eu dou para vocês também, antes de a gente continuar aqui, aqui tem umas barrinhas de interação. É importante, tá? Quando você gostou da resposta, que você dê o joinha, e quando você não gostou, que você não fala que a resposta foi insatisfatória e diga qual foi o motivo da resposta satisfatória, tá? Aqui em função para ele ler a resposta para você, aqui para mudar, para editar a lousa e aqui para alterar o modelo ChatGPT que estiver utilizando. Aqui para poder copiar esse texto, tá? Eu sempre recomendo que vocês não utilizem isso aqui. Eu gosto mais copiando o texto assim, né? Fazer o nosso famoso Ctrl C, tá? Então perceba o seguinte, a resposta ficou um pouquinho melhor, mais organizada e já trouxe uma pergunta, né? Falei assim, bom, agora vou seguir a mesma lógica que a gente fez lá, tá? Para não pegar e turpar nenhuma essência. Vou botar o joinha, gostei da resposta dele, para poder orientar. Opa, gostei dessa estrutura, hein? Essa forma de pensar legal, é isso que eu busco. Agora, pesquise, agora, responda a pergunta. Responda. Eita, o microfone na frente fica até difícil de enxergar o teclado. Responda a pergunta anterior, buscando fontes de consulta na web, né? Então, a mesma coisa que eu fiz naquele chat anterior, nesse aqui, lembra? Onde é que não tinha personificado, agora personifiquei e vou buscar na web. Clicando aqui, buscar na web, vamos ver como é que vai ser nosso grau de resposta agora. Ó, já começou a aumentar, já um pouco mais analítico, né? Trazendo os tipos de perícia, que significa cada tipo de perícia, perícia judicial, perícia contábil, perícia médica, engenharia, perícia tecnológica, dizendo como é que os peritos podem ser nomeados, perito de juízo, né? Perito judicial, perito oficial, os assistentes técnicos. E, novamente, se você desejar aprofundar alguma área específica, estou à disposição para poder fornecer. E aqui, ó, é interessante porque está dizendo de onde ele buscou, né?
quais são os sites que ele buscou. Lembrando que na versão gratuita ele faz uma busca mais superficial, não vai tão, de forma tão aprofundada, tá? Então esse é outro ponto interessante também, mas mesmo assim a gente já começa a observar que melhorou um pouquinho já o grau de detalhamento da resposta, né? Agora eu vou, novamente agora, melhorar um pouquinho mais a resposta. Pense antes de responder agora, ainda em relação à pergunta inicial, aprofunde, aprofunde e reflita a sua resposta. Vamos ver o que ele vai fazer agora? Como é que eu fiz? Busco na internet, refletir e vamos ver o que ele vai trazer de informação para a gente agora. Aqui ele começa a mostrar pra gente como é que ele está pensando, isso é bem interessante, né? A forma que ele está pensando, o que ele está querendo, o que a gente está buscando. Olha como é que ele já começou já a ser muito mais analítico na resposta depois que a gente personalizou o ChatGPT. Papel interdisciplinar metodológico da perícia, desafios éticos, busca da imparcialidade, avanços tecnológicos, impactos sociais, considerações finais, ou seja, ele trouxe uma abordagem mais reflexiva, mais abrangente do que vem a ser a perícia como um todo. Ele não entrou nem no mérito da perícia, o tipo da perícia, mas disse a perícia de forma geral. Legal? Então conseguiram perceber a importância que é de você fazer essa configuração do ChatGPT com a sua característica, baseando inicialmente nessa tabelinha que eu coloquei para vocês. Mas a importância maior que é justamente colocar as características que vocês esperam que venham as respostas do ChatGPT, porque se fizer sem colocar, se falar com o ChatGPT sem colocar, a resposta vem muito solta, muito assim, simples demais. Aí o tempo todo tem que ficar perguntando, refinando, dá mais trabalho. Quando você personaliza, você vai ganhar tempo já e faz com que o ChatGPT ele já pense do jeitinho que vocês querem que ele traga a resposta. Legal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, ChatGPT, justamente a questão importantíssima de você personalizar o ChatGPT de vocês. Chefe, mas não quero ficar naquela volta toda. Toda vez que quiser alterar, posso fazer mais rápido? Pode, entra aqui, ó. Personalizar ChatGPT e só alterar aqui, de acordo com as características que vocês querem, tá? Alterou, salva, não alterou nada, só clicar fora. Shelf, o que significa essas outras coisas aqui? No próximo vídeo eu explico para vocês, legal? Então, agora já personalizaram, já sabem como botar o ChatGPT com a carinha de vocês e vamos seguir em frente. Estudem. Até mais.